Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e no programa de hoje vamos chamar alguém muito especial, Caio Lucas. Hoje o calor não é só da cidade, é na memória, na história e na identidade. No episódio de hoje do Franca 40 Graus, receberemos Caio Lucas, professor de História e pesquisador dos monumentos arquitetônicos da nossa querida Franca. Caio realizou um trabalho fundamental: catalogar, estudar e analisar os monumentos e bustos espalhados pela cidade. Aqueles que muitas das vezes passam despercebidos do nosso corre-corre do dia a dia, mas que carregam histórias, disputas, homenagens e escolhas políticas. Quem são as figuras eternizadas em bronze e pedra da nossa cidade? O que esses monumentos dizem sobre a identidade de nós francanos? E o que a cidade escolheu lembrar e o que ela acabou, esquecendo no meio dessa trajetória do tempo. Hoje vamos falar de memória, patrimônio, política, educação e pertencimento. Hoje, entender os monumentos é, acima de tudo, pessoal, entender quem nós somos como cidade. Franca 40 Graus é isso. Conversar sobre Franca com profundidade, sem maquiagem e com identidade. Prepare-se, pessoal, você que está aí do outro lado, para uma entrevista que vai fazer você olhar para a cidade com certeza com outros olhos. Vem, Caio, vem sentar aqui e conversar com a gente. Olá pessoal, boa noite. Oi, professor Rogério. Tudo bem, Caio? Um prazer estar aqui no canal Conta que eu te conto, do quadro Franca 40 Graus, que inclusive achei legal o nome pela referência histórica ao filme Rio 40 Graus. É verdade. Que foi um filme muito renomado na época por retratar o Rio de como ele realmente era, em detrimento dos outros filmes que eram mais antigos, que mostrava só um Brasil de ouro e essas coisas. Maquiado, né? Maquiado. É verdade. Esse filme foi muito importante. A minha ideia do canal foi isso, trazer Franca como ela é, Trazer pessoas que moram aqui em Franca para conversar. Você que está aí do outro lado, quer vir aqui conversar comigo, Falar um pouco do seu trabalho, falar como que você, mora na cidade, falar dos seus anseios, das suas lutas, Deixa um comentário nesse vídeo, deixa um comentário falando aí sobre o seu interesse, em falar, em conversar aqui no Franca 40 Graus. Mas, Caio, antes de nós começarmos e falar sobre os projetos, que você fez na cidade, que é maravilhoso, incrível, eu vi, amei, adorei o seu trabalho. Fale um pouco pra gente como surgiu esse seu interesse pela história. O meu interesse pela história surgiu quando eu era ainda criança. Porque um belo dia meu pai foi dar uma volta comigo pela cidade e aí ele me mostrou uma praça que chama Praça do Canhão aqui em Franca. E nessa Praça do Canhão existe um tanque antiaéreo da Segunda Guerra Mundial. Só que na minha cabeça não fazia sentido nenhum o porquê de um canhão estar nesse lugar. E essa pergunta perpetuou durante muitos tempos na minha vida. Então, quando eu ingressei na Unesp, assim como o professor Rogério, nós dois somos unespianos, É verdade. Em uma das minhas atividades, o professor propôs para a gente pesquisar sobre os monumentos da cidade. E aí eu indaguei, eu vou pesquisar sobre aquele tanque que eu tanto anseio saber de onde ele surgiu. Sim. Então, com base em uma pesquisa que eu fiz, eu descobri que aquele tanque veio da Segunda Guerra Mundial por meio dos pracinhas de Franca que foram para a Segunda Guerra. Então, eu descobri que aquele canhão, por meio de uma documentação do professor e o que trabalha com arquivo lá no Colégio Champagnat, aqui em Franca, o Vanderlei, que aquele tanque veio da Segunda Guerra pelos pracinhas e é um tanque sueco para abater aviões. Então, como os brasileiros ficaram do lado vitorioso da guerra, trouxeram como espólio de guerra aquele canhão, que acabou ficando na pracinha, sem as peças fundamentais para o funcionamento, certo? Mas, infelizmente, da última vez que eu estive lá, mais pra frente vamos ver as fotos,
está um pouco deteriorado, ainda continua sem placa de identificação, mas foi através disso que foi meu ponto inicial para se tornar historiador. Que massa, Caio. Muito legal, né? E em que momento, né, Caio, você percebeu que os monumentos e bustos, né, da cidade de Franca poderiam se tornar um projeto de pesquisa, como você está desenvolvendo na Unesp aqui em Franca? Essa foi bem recente. Em meados de 2003, eu tive outra matéria na faculdade que foi sobre decolonialidade e indianismo. Essa matéria a gente trabalhava sobre as questões decoloniais e uma das atividades era a gente fazer uma pesquisa sobre os impactos que a colônia tem até hoje no Brasil. E aqui na cidade de Franca a gente tem uma estátua, um monumento muito famoso, que é a estátua do Padre José de Anchieta, que fica em uma das principais avenidas. E eu, junto à minha equipe, decidimos que iríamos questionar o porquê daquela estátua e o simbolismo dela na nossa história. Porque aquela estátua está lá há muitos anos. E às vezes, como o professor falou, passa despercebido. Mas esse despercebido tem muitas peculiaridades dentro do monumento que a gente não vê, mas que analisando de forma mais minuciosa, podemos ver que tem uma grande história por trás. É lindo aquela estátua, né? Sim, todo ela mundo fica conhece. ali no início, né, da Avenida Presidente Vargas, e ela é muito vistosa, é muito bonita, e como iremos ver, né, daqui a pouco tem algumas imagens, o Caio nos trouxe algumas imagens, né, para mostrar aqui hoje, e nós vamos analisar aí alguns monumentos, tá, daqui a pouco. Mas antes de ver essas imagens, Caio, é importante você falar para nós aqui, para o nosso público, né, que está em casa assistindo esse vídeo, no que realmente motivou a você iniciar esse trabalho aqui em Franca, porque não é fácil, né, Não. Caio? Porque nós não temos muitos documentos históricos falando sobre a história da construção de cada um desses monumentos, né? O que te motivou a iniciar esse trabalho? E qual foi as suas principais dificuldades nesse trabalho? Como eu havia dito, tanto na Praça do Canhão como na do Anjo de Anchieta, temos os monumentos, mas não temos placas de identificação. Sim. Muitas das vezes porque as placas de identificação antigamente eram feitas de bronze. E, infelizmente, elas acabaram sendo depredadas, né? O povo levava para revender e o governo não deu parte disso, deixou como está. Então, as placas de identificação ajudam muito a gente a conhecer o porquê da história daquilo. Sim. Então, eu sabendo que tem essa defasagem na identificação dos monumentos, eu resolvi pesquisar e me aprofundar mais em cada uma delas. Só como o professor diz, não temos muitas informações sobre elas. E um dos únicos lugares que eu achei foi no Centro de Documentação da Unesp, aqui de Franca, que é o CEDAP, que eu cataloguei e fui mapeando os jornais antigos para saber o que aconteceu com elas, e também com o documento que o Vanderlei do Champagnat me passou, que tem muita coisa que ele mesmo catalogou por conta própria, junto com um amigo dele, e me ajudou a juntar todas as peças para conseguir resolver esse quebra-cabeça. Muito bem, interessante. Fala um pouco da sua formação acadêmica, como que foi estudar em Franca? Eu sou daqui de Franca também, conterrâneo, e pode parecer que não, mas a maioria dos estudantes da Unesp não são de Franca, são de outras cidades. São mesmo. Eu, por exemplo, era o único aluno da minha sala que era de Franca. Eu era meio que um intruso na minha própria cidade. Acredito que o professor também foi isso. Também, aconteceu comigo. E eu me formei na Unesp no comecinho desse ano agora, eu colei grau em 2026. Passei boa parte do meu tempo lá, 6 anos. Eu demorei um pouquinho mais na minha graduação, porque eu trabalhava, então era um pouquinho mais puxado, mas com muito esforço eu consegui. Eu participei de grupos de extensão em escolas, eu participei como iniciação científica, eu fiz pesquisa sobre os pracinhas de Franca, os soldados da Segunda Guerra da cidade que foram para a Itália, e agora estou tentando me ingressar no mestrado e na educação. Com certeza. E eu te conheci o ano passado, né? Trabalhando na Escola Augustinho, foi muito bom, né? Trabalhamos um bom trabalho na sala de leitura, né?
E como foi esse processo, Caio, de mapear e catalogar os monumentos e bustos? Teve algum problema, assim, que você teve que se empenhar mais para poder resolver? Bom, em duas partes. É muito gostoso estudar sobre os monumentos. Por exemplo, para mim, eu gosto bastante. Então, cada coisa que eu descobri era como se fosse um eureka. Verdade. Foi muito gostoso descobrir cada uma dessas coisas. E a parte difícil era localizar onde que estavam as informações sobre isso. Por exemplo, o documento do Vanderlei, ele é muito claro e básico, ele passa tudo pra gente. Porém, tem algumas outras coisas, tipo o Monumento do Canhão, que o Vanderlei não catalogou. Então eu tive que ir mais a fundo, eu tive que olhar nos jornais antigos, e nos jornais antigos é uma outra linguagem de português, é um pouco mais, como digamos, mais bruta, uma linguagem mais diferente da nossa. Mais o português de Portugal, né? Isso. Verdade. Então a gente tinha que ler coisinhas por coisinhas, e no meio do jornal tem muita coisa sobre fazenda na época, que nossa região aqui focava muito mais em agricultura, então tinha muito disso no jornal. Então informações sobre documentos eram um pouco mais difícil de encontrar. Sim. E existe assim um número aproximado, né, de monumentos e bustos na nossa cidade? Eu acho que em torno de 50 mais ou menos. catalogados, que eu sei, catalogados. São bastante, mas deve ter mais. Ah, que sei, legal. E o poder público, Caio, ele ajudou de alguma forma na sua pesquisa, no seu trabalho? Na iniciação científica, tive o investimento do PIBIC, que o PIBIC Sim. Que o PIBIC com a CNPq fomentaram a minha pesquisa durante um ano. Então, durante um ano eu tive o auxílio da Bolsa, que eu pude elaborar essa pesquisa junto à faculdade da Unesp. Ah, que massa! E você percebeu durante o seu trabalho se existe documentação oficial organizada sobre esse assunto, né? Que é a catalogação, o próprio monumento? Sobre o monumento, não. O que a Unesp catalogou foi os jornais da época, por exemplo, vamos pegar os anos 40. Aí eles têm os anos 40 lá, janeiro, fevereiro, março, abril. Tem anos 60, janeiro, fevereiro, março, abril. E aí eles têm catalogado dessa forma. Agora, catalogado por tema, por exemplo, eu quero pesquisar sobre café. Não achar, eu tenho que procurar na marra. Da mesma forma que eu tive que achar na marra sobre os soldados, sobre os monumentos, eu tive que olhar jornal por jornal. Ah, legal, interessante. E para você, Caio, qual é a importância dos monumentos para a construção de uma memória coletiva na cidade? Essa é uma pergunta muito legal, porque no primeiro ano de faculdade, uma professora fez algo parecido. Ela pediu para a gente fazer uma atividade sobre composições de Portugal no cotidiano brasileiro. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu era bem novo na época, eu gostava de futebol, foi o símbolo do Vasco. Sim. Porque no símbolo do Vasco tem uma caravela. Então a gente trabalhou sobre isso na aula, a professora falou, imagina quantas gerações de pessoas foram vendo esse símbolo da caravela portuguesa e se perguntando por que desse navio está no nosso escudo. E por que o nosso time chama Vasco da Gama. Vem de toda uma herança de Portugal. Sim. Da mesma forma, os monumentos aqui em Franca têm essa função de transmitir uma mensagem para nós através dos anos e das nossas gerações, que vão interpretando ela. Porém, com o passar dos anos, hoje em dia a gente está na fase da tecnologia, passa muito despercebido a questão dos monumentos na cidade, e eu mesmo às vezes passo por um e nem vejo. Sim. A gente vê de relance, a gente não para analisar como era antigamente, né? Sim. E é um problema muito sério, né? Eu acho que falta um pouco de identidade, né? Quando a gente deixa isso de lado, a gente perde um pouco a nossa identidade. E a pergunta de agora, pessoal, é o seguinte: o que os monumentos de Franca dizem sobre essa questão da identidade? A identidade do próprio povo francano. O que você acha? É muito legal as construções que tem aqui em Franca, porque elas pegam um pouquinho do que a cidade era antigamente.
A maioria dos monumentos que eu percebi foram construídos entre a década de 50 e de 70. Bom, a primeira delas, que eu vou falar aqui, se a gente pegar de ordem cronológica, é a Estátua do Índio. Sim. Ela fica na Estação, que é um dos bairros mais antigos de Franca, não é, professor? Sim, sim, a Estação é onde passava a Alta Mogiana. A Mogiana. Passava lá. Fizeram tem uma estátua lá, sim, de um indígena, e a estátua chama O Índio. Essa estátua aqui, ó, que tá na televisão. Sim, realmente essa estátua. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela um pouquinho, ó, para melhorar a visão. Opa. Aqui. Praça Barão de Luca. Praça Barão de Luca. Fica na Estação, Fica na Estação. Porém, a gente carece de algumas informações, como a data de inauguração, mas ela tem todo um significado por trás. Ó. Homenageia os primeiros habitantes do Brasil. A herança do nome índio vem desde a descoberta da América. Quando Colombo, julgando-se alcançado a Índia, se supôs estar na presença dos verdadeiros índios. Então, essa estátua é para trazer essa representação indígena para a nossa cidade, porque provavelmente tinha indígenas aqui na época da colonização e dos bandeirantes, né? Os famosos caiapós. Os caiapós. Eu peguei 3 livros de referência sobre os indígenas, que depois o professor vai passar para vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo, né, as referências do professor Caio. E nós já podemos falar aqui, um dos mentores, né, é o próprio Vanderlei, né, escreveu um trabalho muito importante sobre os índios caiapós. Os índios caiapós. Eles foram daqui na nossa região e foram um grupo muito grande, né, daqui da região. Não tão grande como os tupis, mas expressando toda a sua cultura aqui na região. Inclusive, aqui na cidade de Franca, no nosso museu municipal, se você for visitá-lo, existem artefatos desses indígenas. Sim. Temos arcos e flechas, cerâmicas, ossos. Legal. Estão bem conservados? Digamos que sim, mas deveriam ter um pouco mais de investimento do governo. Mas existe essa herança nossa indígena aqui na região. Então a gente vê que Franca não tem somente uma cultura voltada só ao sapato e a italianos. A nossa cultura ancestral vem desde os indígenas que estavam aqui. Há muito tempo, né? Há muito tempo, bem antes da chegada aí dos portugueses. Nós temos também um trabalho, Caio, que está na USP, né? Que está lá no Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo. Né, esse trabalho, né, fala sobre as tradições arqueológicas do rio que passa por perto aqui da cidade de Franca, que é o rio Sapucaí, né, da professora Maria Cristina Mineiro e Marcelo Pini Prestes, né, feito aí em 2011. Fala um pouco desse trabalho dela, né, da Maria Cristina Mineiro, que fala sobre, né, essas tradições arqueológicas, né, que foram encontradas no rio Sapucaí. No rio Sapucaí, ele é um rio muito importante aqui da região. Ele chega ali perto de São Joaquim da Barra, não é? Sim, por lá. Sim. E vamos um pouco mais para frente, depois eu volto. Esse rio serviu de ponto de guerra durante a Revolução Constitucionalista, porque era um lugar de muito fluxo ali, então foi um centro de batalha. Divisa de estado. Divisa, né? De estado, esse rio. Esse rio também é utilizado muito para pesca, informal ou formal também. Meu pai ia muito nesse rio quando eu era criança, eu lembro de ir muito lá. E esse trabalho da professora revela o que foi encontrado lá de cerâmica e outros objetos que os indígenas utilizavam. Porque como eles eram povos indígenas, provavelmente, com certeza, eles moravam perto de lugares que tinham água. E um desses lugares era o rio Sapucaí. Tanto é que o nome vem do indígena, Sapucaí. Eu só não lembro, pessoal, o nome, o significado, mas depois a gente pode colocar nos comentários o que significa Sapucaí. Mas é um nome indígena. Então, vemos como a ancestralidade indígena permeia até os dias de hoje pelo nome do rio. E também pelas escavações que a Heloísa encontrou lá. E objetos assim bem
importantes, como cerâmica, né, foram encontradas nessa região, até muito antiga. E que me lembra muito as que faziam no litoral, que eram sambaquis. Os sambaquis, né, eram muito comuns lá no litoral, né? E eram monumentos, assim, impressionantes, né? Eram grandes montanhas, né, cheias, né, de artefatos aí que relembra e que tenta trazer, resgatar essa memória tão esquecida, né, do passado. Como os índios, eles não deixavam registros escritos, né, esses materiais arqueológicos passam a ter uma importância, né, ímpar, né, para que nós contarmos um pouco da história do passado. Não, os sambaquis são incríveis. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar vão, porque vale a pena. Caio, a escolha de quem ganha um busto ou um monumento, né, na cidade, ela foi neutra ou ela foi através de uma decisão política, né, bem fundamentada na época? Vamos com dois fatores. Sim. Franca, na década de 50 até 60, 70, como eu disse, que fizeram a maior parte dos monumentos, era uma cidade muito religiosa. Até hoje, nossa cidade ela é muito católica, digamos assim, né? Ela não é uma cidade tão, como a gente pode falar, liberal, assim. A nossa cidade ela é um pouco mais católica, tradicional, né? Conservadora. Nossa cidade é mais assim até hoje. Então, imagina naquela época que era ainda mais. Sim. Tinha a escola de freiras, tinha a escola de frades aqui também. Nós temos a capelinha, né? A capelinha. A escola de Freire, né? Até Frei Agustiniano, que é da mesma ordem, né? Nosso atual Papa, Leão XIV. Da mesma ordem. Muito legal. E nós temos aí várias, né? Nós temos em Claraval, que é bem próximo aqui da nossa região, você que é da região de Franca, né, que está aí, que é da região de Franca, nós temos o mosteiro de Claraval também, que é uma referência a nível nacional. Né? Vivem monges lá. Monges lá que preservam a história, né, muito bem preservada, e eles foram essenciais na Idade Média para preservar a história que nós conhecemos hoje, né, graças a esses monges, né, que escreviam, que eram copistas, que escreveram aí e deixaram registrado aí grande parte da história da humanidade do passado. Eles são extremamente importantes. Então, Franca mesmo realmente tem uma tradição religiosa muito significativa, né? É muito importante para a nossa história, sim, o catolicismo. Sim. E junto disso, na década de 40 e 50, a gente estava passando por Vargas. E o governo Vargas, sendo muito populista, percebemos aqui na cidade que temos monumentos para ele. Na Avenida Presidente Vargas, temos um monumento que é um busto do próprio Vargas. Então, vemos que a política e a religião são dois quesitos que colocaram na cidade a sua marca para fazer a construção dos seus monumentos. Então não foi algo neutro, sempre teve o seu lado político e o lado religioso pendendo para os dois lados. Sim, é verdade. E existe, Caio, algum monumento que mais te chamou a atenção, né, durante essa sua pesquisa, além daquele, né, que você teve o start? Né, o do Canhão. Sim. Além desse, qual outro, né, te chamou a atenção ao longo do seu trabalho? Certo. Na Praça Central aqui de Franca, do lado da Praça Barão, é onde fica a nossa matriz. Sim. Existe uma fonte em frente à matriz aqui de Franca, que fica entre a concha acústica, sim, quem é de Franca conhece, que é um local onde fica um palco para as pessoas se apresentarem, músicas e teatro, aqui na cidade de Às vezes. E em frente a essa concha acústica existe uma fonte. A fonte 4 estações. 4 estações. Por que ela tem esse nome? Nessa fonte, ela tem 4 estátuas. E cada estátua dela representa uma estação do ano. Por exemplo, uma das estátuas é uma mulher segurando umas peles de caça, que simbolizam o inverno. Outra está segurando ramos de folhas de inverno, de outono. E a outra está segurando frutas, remetendo à fartura da primavera. E a outra segura flores de verão, simbolizando toda a época de calor.
Então, quando eu percebi isso, e eu achava que era simplesmente uma fonte sem significado, eu percebi como a cidade coloca os monumentos com as suas peculiaridades em si. Não basta só ser uma estátua que não tem significado, tem que ter um porquê. Né? Inclusive, nessa mesma praça, temos o nosso relógio do sol. Sim, que é único, né? Que é único. Não, só temos dois no mundo inteiro, não é? É, o único que eu digo no Brasil. No Brasil. No mundo inteiro são só dois, né? Sim. Fala um pouquinho do Anísio, né? Como que ele chamava? Frei... Anísio? Ele era francês, né? Francês, é. Perdão, eu não sei o nome dele agora, mas ele era um frei francês que veio para Franca fazer um trabalho, e ele, sendo muito erudito, ele construiu um relógio de sol, que temos um aqui na cidade de Franca e um outro numa cidade francesa. Sim. E esse relógio de sol, ele é muito peculiar porque ele só tem esse tipo de construção, que é a peculiaridade desse frei. Sim. Que ele mostra, além de ter o horário, ele mostra também o mês e o dia pelo sol. E ele foi, infelizmente, tivemos um desastre natural. Sim. Em meados de dos anos 2010, por ali, e tivemos a sua restauração. Então já temos uma restauração dele. Sim. E ele é um marco aqui na cidade de Franca, o relógio de sol. Porque, como o professor disse, só temos um no Brasil. Então é um grande orgulho para a cidade e para nós francanos sabermos que temos um relógio de sol que é tão único desse jeito. E numa posição privilegiada na cidade, no centro da cidade. É bem no centro. É muito interessante. O local foi muito bem escolhido, né? Então, só nessa praça, que é a Praça da Matriz, temos a Igreja da Matriz, sim, que é incrível. É. Temos o busto do Frei da Matriz também, do lado. Sim. É o Frei... como é que ele chama? Frei Dom... eu não lembro. É o Dom... ele tem o nome de uma rua no nome dele, eu só esqueci agora. Eu sou ruim em nome, gente, perdão. Peço perdão, eu não lembro muitos nomes. E temos também o relógio de sol, temos a fonte, que eu falei, e na Praça Barão temos um outro monumento, sim, que é o monumento do ponto zero de Franca, Marco Zero. Marco Zero da Vila Franca do Imperador. Franca do Imperador, o professor Rogério conhece bastante essa. Ele é um monumento meio que uma piramidal, assim, retangular, e ele simboliza o Marco Zero quando a cidade de Franca virou cidade e não mais vila. Sim. Não é? Sim, sim. E depois mudou, né, o nome, mas a inauguração foi Franca do Imperador. Franca do Imperador. Há algum busto, Caio, que esteja esquecido ou deteriorado, né? Ou às vezes até pouco valorizado pelos francanos? Temos naquela praça que fica em frente à Padaria Estrela. Sim. Você sabe o nome dela? O nome da praça, eu não sei. Eu sei que fica ao lado do monumento lá do Padre Anchieta. Fica ali, em frente. Nessa praça temos um monumento de uma Bíblia. Sim, mais uma vez, remetendo à nossa tradição católica, temos um monumento lá de uma Bíblia. Aberta. E antigamente ela tinha escritos e tinha também a sua plaquinha de identificação remetendo o porquê dela estar lá. Porém, hoje em dia está totalmente depredada e abandonada. Sim. Infelizmente, né, ali fica muitos andarilhos, né, e ali, né, é um local, né, pouco iluminado. Não tem muita iluminação. E isso atrapalha muito, né. Temos também a estátua do sapateiro, que fica ali próximo à Unifran, que ela é muito importante para a nossa cidade. O porquê? Sim. O sapateiro, a nossa cidade de Franca, ela é conhecida como a capital do calçado, sim, até nos dias de hoje. Não estamos mais nos tempos de ouro, né? Sim. Mas Franca, nos seus anos 70, 80, era exportadora mundial. E também, né, nos remete à nossa herança cultural, a questão do sapato. Né? Franca sempre foi uma cidade de artesãos, né? Sempre foi. Desde a antiguidade, quando aqui era um caminho entreposto, né, do caminho de Goiás. Então, quem ficava aqui eram artesãos, né, que trabalhavam couro para dar manutenção aos carros de boi, né, que estacionava na cidade, né, nessa casa de descanso, né, nesse pouso,
né? Então eles aproveitavam ali para trabalhar, né, na manutenção desses carros, que eles seguiam viagem até Santos, né? Então Franca sempre teve essa tradição do trabalho manual, a princípio, né, com couro cru, né, que ele servia para dar manutenção nesses carros de boi, nos cavaleiros, né, nesses tropeiros, né? Então, assim, é uma cidade com tradição tropeira, tanto é que nós aqui dentro da cidade temos as cavalhadas, né? Nós temos aí várias tradições folclóricas, né, que nos remete à questão do cavalo, à questão do trabalho rural. A Francal. A Francal, né? Verdade. Até hoje. E aqui sempre foi, né, um lugar, né, de tradição artesanal, né, de trabalho manual, de trabalho assim com couro, né? Então, assim, quando chega a Mogiana, quando chegam os italianos, juntou, né, a fome com a vontade de comer, né? Porque os italianos trouxeram aí o trabalho no calçado, as primeiras máquinas, as habilidades, né, de trabalhar com pesponto, de trabalhar com um maquinário que estava vindo dessa segunda revolução industrial, que estava atingindo toda a Itália, e trazendo junto com essa Mogiana, que é esse trem a vapor, houve aí uma modificação do trabalho, que deixou de ser esse entreposto, né, porque os italianos vinham para trabalhar nas lavouras, né? Sim. Mas como eles tinham esse pré-conhecimento do trabalho manual, do sapato, conseguiram juntou a fome com a vontade de comer, se acender, né? Se acender aqui e transformou a cidade de Franca, né, na capital, né, que veio a ser uma das maiores exportadoras de calçado masculino da cidade, do Brasil. Inclusive, o nome das maiores fábricas aqui de Franca são de italianos. Sim, são de italianos, de famílias italianas, aí, muito famosas. Nós temos Samelo, né? Nós tivemos várias fábricas aí. Tínhamos o Raffarillo. Raffarillo, né? Nós temos aí várias fábricas, né, na cidade. Ravelli, né? E não só do calçado, mas também basquete, né? Essa tradição norte-americana, né, que chegou à cidade. Também extremamente importante, né? Em emersão hoje nos dias de hoje, né? Crescendo cada vez mais. E a cidade também, ela tem o melhor basquete, né? No Brasil e da América Latina. Do mundo, foi campeão mundial. Campeão interclubes no mundo, né? Isso. É verdade. E afinal, Caio, algum busto ou, né? Não, essa aí eu já fiz. Mas você já encontrou algum erro histórico, né, ou de informação equivocada nas placas e descrições desses monumentos, nessa sua pesquisa? De erros históricos, assim, eu posso falar um pouco mais de uma forma crítica minha, uma percepção minha, sobre o monumento do José de Anchieta, que é como aquele que a gente comentou aqui no início. Ele tem uma estátua aqui no centro da cidade, que é o padre José de Anchieta em pé, e em frente a ele tem um indígena de joelhos. Sim. E então ele está com a cruz segurando numa mão, e a outra mão José de Anchieta está com a mão para cima, enquanto o indígena ele está abaixado, olhando para o chão. E a gente percebe que o indígena ele tem um corpanzil muito grande, em comparação com o padre, que ele é mais esguio. Sim. Então, a gente percebe que quem colocou aquela estátua, o escultor, que inclusive ele é avô do Gregório do Duvier, que ele é do Porta dos Fundos. Eu descobri isso nos jornais antigos, que ele era artista plástico do Duvier. Sim, muito legal. Se ele estiver vendo isso algum dia, saiba que seu avô fez uma estátua na nossa cidade. É verdade. Por favor, curta o vídeo, tá? Deixa um comentário. Eu não sei se foi intencional dele, mas aquela estátua, ela foi criada aqui em Franca por causa do centenário, de um centenário da capital de São Paulo, capital paulista. E fizeram ela em homenagem a esses 100 anos que elas estavam fazendo. Provavelmente eram os 200, 300 anos dela. Então, a prefeitura fez um concurso, e quem ganhou o concurso foi o artista do Duvier. Então,
pode ter sido intencional dele ou não, isso é uma percepção minha, de ter feito o indígena de uma forma mais selvagem, mais bruto, em detrimento de um frei, de um padre que é mais civilizado. Então a gente percebe que o José de Anchieta estava numa posição de catequizador, de trazendo civilização para o indígena, que não foi dessa forma, né? A gente sabe que os indígenas tinham a sua rica cultura também e que eles foram forçados a ser catequizados, as escolas, o idioma nosso foi oficializado como português e nas múltiplas línguas indígenas que tivemos aqui no Brasil foram se perdendo ao longo do tempo. E o próprio medo da escravidão, né? O índio, assim, ele tinha uma opção, né? Submeter-se, né, à fé cristã ou se trabalhar até a morte, né? Na escravidão, né? Principalmente pelos bandeirantes. E os bandeirantes não eram nem um pouco gentis, né? Eles eram terríveis. Eram caçadores, né? E o medo do bandeirante era muito grande. Era muito grande, né? Então, assim, ele via no padre alguém que poderia lhe salvar da crueldade do bandeirante. Então, a gente percebe isso, né, nessa estátua e uma obra maravilhosa. Sim. Né? Maravilhosa. Basta você parar um pouquinho e pegar essas pequenas percepções que a gente não pega. Se passar de carro sem olhar muito rápido assim. E passa muito carro ali. Passa duas avenidas assim. São duas avenidas muito importantes. Importantes aqui na cidade. Com certeza, se você que está aí do outro lado é francano, eu tenho a certeza absoluta que você já passou essa semana por lá, porque é impossível você morar em Franca e não passar por lá pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana, né? E a gente muitas das vezes não percebe, não para. Não para pra gente pensar o porquê disso. Verdade. Então essa estátua vem por causa de uma homenagem à capital de São Paulo. E o ganhador resolveu fazer essa homenagem ao José de Anchieta, que tem essas pequenas críticas minhas do indígena, sabe? Sim. De ser mostrado como selvagem. Critica muito, né? Essa questão do olhar, né? Do autor, né? E principalmente dependendo da época, né? O olhar ele muda, né? Muda. E é interessante. Por isso que faz a história ser algo interessante. Então, né? agora você pensa, imagina essa estátua feita lá na década de 50. Sim. Quantas gerações foram olhando aquela estátua? Nossa, olha aquele indígena, o padre está catequizando ele, o padre é o bonzinho. Por isso que a gente tem toda essa tradição católica aqui em Franca. Não é só na catequese, dentro da igreja, até fora da igreja a gente tem essa tradição. Tem essas inferências. Temos. Né? E, assim, muito da nossa personalidade é criada por aquilo que nós olhamos, aquilo que nós sentimos, né, ao longo do dia a dia. Não só aquilo que nós buscamos numa igreja, num grupo de amigos, né? Mas o que nós passamos no dia a dia. Então, Sim. Franca como uma cidade com muito simbolismo, né? Principalmente voltado à igreja e à política, a gente acaba tendo essas características enquanto cidadãos, né? Sim. E, Caio, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, até um pouco polêmica. Algum monumento gerou alguma polêmica, algum debate, assim, mais fervoroso, né? Na sua pesquisa? Creio que só se eu pegar aqui para falar desse tema que você fala agora, 2 monumentos. Sim. Um que eu conheci através do professor Rogério, que é da Careta, o monumento da Careta. Isso é importante. Esse monumento da Careta, ele é muito legal, porque além dele ter o seu simbolismo aqui na cidade, ele tem um simbolismo místico, que é algo que o canal aqui gosta de falar muito. Sim, gostamos. Infelizmente, não temos mais esse monumento, porque eles tiraram, eles filtraram. Foi contaminada a água, tudo, e aí eles acabaram tirando. Né? Mas antigamente era um ponto de água, era água potável, onde as pessoas, os habitantes podiam ir lá tomar. O Córrego dos Bagres tinha até lambari, né? Sim, então era um ponto de encontro, onde as pessoas podiam tomar uma água fresca e tinha uma estátua de uma careta, de onde saía a água da boca da careta. E dizia-se que essa água, quem tomava essa água nunca mais saía da cidade. E que infelizmente perdemos ela, não temos mais ela.
pois eles colocaram apenas um muro agora, sim, né? Sim, simbolizando ali o local, né, onde ficava a água da careta. E depois, né, essa água da careta ficou por muitos anos conhecida na cidade, né, e trazia esse folclore, né, essa lenda urbana, né, que existiu e ainda existe na cidade. Isso mesmo. Em um tempo em que muitos monumentos pelo mundo vêm sendo questionados e até destruídos, né, Caio? A Sim. gente percebe em vários locais, né, como a mudança da política ela está acontecendo, e nós vimos vários monumentos ao longo, né, de várias cidades, vários países sendo destruídos. Como você vê, né, essa discussão aqui em Franca? Será que os monumentos, né, eles devem ou não devem ser destruídos aqui na cidade? Como está acontecendo em alguns lugares, né, algumas cidades do mundo? Bom, vemos recentemente, o mais próximo, sim, que ficou muito conhecido no mundo, foi nos Estados Unidos. Sim. Na época dos protestos do George Floyd. Sim. E a polícia, infelizmente, fez uma abordagem totalmente desnecessária que levou à morte do cidadão. Mas, através disso, as pessoas começaram a indagar alguns monumentos dos Estados Unidos, como a estátua do general Robert Lee. Sim. E o general Robert Lee era do lado confederado dos Estados Unidos. E aí fizeram uma petição para o governo do estado da Virgínia retirar o monumento. Então, aqui em Franca tivemos algo parecido, que foi com o do Barba Gato, lá em São Paulo. Foi. Fizeram protestos, picharam, porque o Barba Gato era um bandeirante. E como sabemos, os bandeirantes não eram heróis. Eles eram brutais. Bem brutais, né? E aqui em Franca temos a escultura do indígena, né? Por exemplo, temos uma retratação de um indígena também de uma forma bárbara. Essa daqui que temos na imagem. E a nomenclatura dela tá o índio. E hoje em dia a gente usa a nomenclatura indígena para se referir aos nossos povos, né, originários. Então creio que essa seria uma mais próxima sobre essas críticas que as pessoas têm. Né, muita gente critica. E devemos preservar todos os monumentos, né, na cidade, ou reavaliar alguns à luz, né, dos acontecimentos do presente? Eu acho que devemos avaliá-los, tudo bem, reavaliá-los, e pegar esses monumentos e fazerem espécie de plebiscitos, se são viáveis tê-lo nas cidades ou não. Por exemplo, a estátua do indígena, se ele fere a cultura de alguém, devemos rever isso. Mas ele também tem todo um comportamento do que o historiador pensava no década de 50. Sim. Então, se eliminarmos isso, já vamos perder registros históricos. Então, é uma batalha de uma faca de dois gumes. Sim. Podemos deixar um lado feliz, mas por outro lado também vamos perder. Nós já estamos perdendo, né, muito, né, da história. O Brasil, né, não tem tradição de preservar a história. Não tem. Né? E na nossa cidade a gente vê também muito, né, os casarões antigos serem destruídos. Sim, principalmente do centro da cidade, que deveriam ser preservados. Então, assim, se a gente perde também os monumentos, né, nós não estamos de alguma forma apagando a nossa história? Estamos. Por exemplo, no centro de Franca, temos o Itaú, o Banco Itaú, que é gigante. Antigamente lá era o Hotel Francano, que era um hotel belíssimo, onde só ficava a nata da sociedade lá hospedada. E foi totalmente demolido para ficar um banco. Então imagina quanto de história perdemos desse lugar. Sim. Que deve ter hospedado gente da corte, pessoas importantes, não só nobres, como coronéis. Sim. E hoje em dia poderia ser transformado em museu. O Museu Francano hoje, municipal, era a antiga prefeitura. E ele está em um estado não muito bom de conservação. E carece de recursos. Né, para a restauração, né? Então, por um lado temos isso de avaliação dos monumentos, mas por outro lado temos essa questão de apagamento histórico também. Então é um assunto bem complexo de se debater. É verdade.
E assim, eu sou a favor de sempre restaurar, tá, pessoal? Independente, né, se a história muda, se tem algum erro, ou algum equívoco histórico em um monumento antigo, como esses que vimos na cidade, mas eu sou da opinião de sempre nós restaurarmos e criar novos monumentos. Sim, Né? porque os erros históricos nos ajudam a entender o porquê que aquilo foi cometido, né? E assim a gente consegue criar novos monumentos falando, né, de novas histórias, Sim. Né, novos marcos, né? E acho que falta um pouco, né? Os políticos, né, os últimos políticos, né, da cidade de Franca não pensam muito em construir marcos, né? Não, monumentos hoje em dia não constroem muito. Não acho que nenhum recente foi construído. Se a gente for parar para pensar, os mais novos foram de estados privados. Sim. Como o da Rotary, que fica em frente à capelinha ali. Capelinha não, é a Senhora das Graças. Então, são assim particulares, né? Sim, particulares. E, Caio, você que está na escola, você que fez esse belíssimo trabalho, né, nos monumentos aqui de Franca, eu gostaria de saber de você, como a escola, o professor, principalmente o professor de História, professor de Ciências Humanas no geral, né? Porque a gente não fala mais o professor de História, a gente fala o professor de Ciências Humanas, porque normalmente o professor de História ele abarca tudo, né? Ele abarca a filosofia, ele fala sobre sociologia, história, geografia. Sim. Então o professor de Ciências Humanas pode trabalhar de alguma forma, né, os monumentos como uma ferramenta pedagógica? Não só pode, como deve. Sim. Ele deve usar os monumentos, porque hoje em dia as nossas crianças elas estão numa era digital e elas perdem o foco muito rápido das coisas se a gente ficar só no texto. Então, se a gente fazer uma atividade para elas que mostra o exterior da nossa cidade, elas já vão ter um pouco mais de emoção em poder fazer essa atividade. Imagina você falar para uma criança investigar sobre a origem da construção da estátua do José de Anchieta. Vai lá visitar com seu pai, com seu tio, com a sua mãe e depois você traz para a gente um relatório sobre o que você achou e o que você achou de mais legal, o que você achou errado. E aí a gente vai trabalhar com isso com o contexto da época. Por exemplo, vamos estudar quando foi construída, a gente analisa o porquê que foi construída daquela forma e depois a gente analisa a questão histórica dele vindo na parte do José de Anchieta. Quem foi José de Anchieta? Qual foi o papel dos indígenas na construção da identidade do Brasil, assim como a cultura negra, os portugueses, os italianos aqui na nossa região. Então assim, um excelente trabalho. Vamos dar um destaque, né, dos italianos, né? Porque acho que foi feito um censo em 1930, 1920, onde que uma parte significativa da população francana era descendente direto dos italianos. Na verdade, a maioria do pessoal aqui de Franca é descendente de italianos. Sim, uma quantidade muito significativa. Acho que era 70%, não é? Sim, era uma quantidade assim, significativa. Eu não sei os números ao certo, mas eu sei que tinha 3 tipos, né? Tinha os italianos, os paulistas e os mineiros, né? Eram esses 3, né, povos aí. Os italianos, né, eram a maioria. A maioria. É verdade. E eu gostaria de fazer uma provocação, Caio, posso? Pode, vamos lá. Vamos lá. Este trabalho que você está fazendo, né, sobre os monumentos da nossa cidade, né, é um trabalho muito rico, muito importante, não só para os francanos, mas eu acho que para o Brasil inteiro, né? Esse trabalho pode virar um livro, um artigo ou um material didático assim que possa ser usado na escola, pode ser usado aí para qualquer professor de história do Brasil? Pode, já vai ter. Que legal. O meu trabalho sobre a análise da estátua do José de Anchieta, eu fiz ele com o auxílio da professora Ana Raquel Portugal, que é a professora de decolonialidade lá na Unesp Franca. Ela fez uma seleção dos melhores trabalhos e aí o meu foi um dos selecionados que vai fazer compor parte do livro dela. E então esse livro vai falar sobre os monumentos e outras coisas decoloniais e
em breve vamos estar aí anunciando quando vai estar para vocês lerem. Que legal! E vamos deixar um link nesse vídeo para você que está aí do outro lado que quer comprar esse material, né? Poder ter acesso a esse material e comprar o livro nas melhores livrarias de Franca. E conhecer um pouquinho mais da nossa cidade, que inclusive foi um trabalho feito pela Ana Raquel internacional, porque tratamos da decolonialidade aqui no Brasil e no México. Sim. Então foi meio que um intercâmbio virtual. Sim. A gente fazia o trabalho junto com o pessoal lá do México. Então temos esculturas do México também sobre, por exemplo, construíram igrejas em cima das pirâmides dos astecas. Sim. Por exemplo, na cidade do México era Tenochtitlan, que era uma cidade super evoluída para a época e foi dizimada pelos espanhóis. E uma das maiores do mundo, né? Sim. A estimativa, nós não sabemos ao certo quantas pessoas tinha na cidade do México, mas provavelmente seria, né, se fosse contar, uma das maiores, uma das maiores, entre as maiores cidades do mundo. Era uma civilização muito avançada. Muito avançada, ela muito rica. Só perdeu porque os espanhóis, além de trazerem as doenças, fizeram alianças com os rivais dos astecas e aí... Um verdadeiro genocídio, né? Foi. Um verdadeiro genocídio que aconteceu, né, com a chegada dos espanhóis na América Central. Mas ainda existem em alguns lugares no México as pirâmides que podem se ver até hoje. O Templo do Sol, o Templo do Sol Maior. Que é uma obra magnífica, né? Não tem só pirâmides no Egito, temos em outros lugares. Temos, e aqui na América, né? Nas Américas. Nas Américas. Verdade. E você acredita que os alunos conhecem os monumentos, os alunos francanos, vamos dizer assim, os alunos da nossa cidade, né? Os alunos francanos, eles conhecem os monumentos da cidade ou não? Eu acho que ainda não. Sim. Eles não têm muito conhecimento sobre os monumentos, porque, como eu falei, da pandemia para cá, da era do celular para cá, as crianças não saem muito de casa como antigamente. Antigamente as crianças brincavam muito na rua, iam para um bairro, para outro. Hoje em dia eles ficam mais enclausurados com joguinhos virtuais. Quando estão andando no carro com os pais, ficam no celular também, não percebem os monumentos. Então cabe a nós, o nosso papel de professor, impulsionar os alunos a entender o papel dos monumentos e o porquê que existem os monumentos até hoje. E parar um pouco e olhar, né, Caio? Refletir um pouco, se questionar. Parar essa nossa correria do dia a dia, para um pouco, olhe. É importante, né, relembrar que nós temos um passado, né, um passado importante, né? Por exemplo, reparem um dia que você estiver passando de pé ali na avenida do Getúlio Vargas. Sim, repare no busto, vai lá ver o ano que foi construído. Para você ver que foi uma homenagem depois após a morte dele, para você ver como um presidente populista foi tão marcante até na cidade de Franca, que estava longe da capital. Sim, e pouca influência, né? Pouca influência. Provavelmente ele não deve ter nem visitado a cidade. Com certeza. Com certeza, né? Era um presidente muito ocupado. É verdade. E como esse projeto que você desenvolveu lá na Unesp, né, junto com os professores, pode de alguma forma ajudar a população, né, principalmente aí ligado a entender a sua própria história? Quando eu ingressei na Unesp, eu tinha um dos objetivos, que eram o seguinte: eu percebi logo que eu era o único francano na faculdade Unesp de Franca. Então eu pensei comigo, eu tenho que fazer alguma coisa que traga retorno à nossa comunidade. Então a minha pesquisa dos monumentos foi voltada para a cidade de Franca, para entregar um produto para o francano. Assim como minha iniciação científica, eu trabalhei sobre os pracinhas que foram para a guerra, que eram os pracinhas de Franca. Então eu sempre pensei em trazer um trabalho que gerasse um produto final para a população francana poder entender o que a nossa faculdade está produzindo, que está produzindo coisas para a nossa cidade e não só para fora. Porque muitos dos trabalhos dos outros alunos, que são de outras cidades, um fala de Império Romano, o outro fala de Brasil, mas fala sobre Rio de Janeiro, de coisas distantes da nossa cidade.
Então, a gente que é de Franca, a gente tem que pegar e trazer as questões para trabalhar a nossa identidade aqui também, que é uma faculdade das mais renomadas do mundo. Então, por que não trabalhar as coisas dentro de Franca? E entender um pouco mais a nossa identidade. Entender por causa disso. Verdade. E, Caio, outra provocação, né? Hoje eu vou te provocar de muitas maneiras. Né? Vamos lá. Se você pudesse escolher um novo monumento para a cidade de Franca, o que você representaria, Caio? Atualmente? Atualmente. Vou te dar a chance de construir aqui um novo, né, monumento na cidade. O que você presentearia, né, à cidade de Franca? Eu acho que um monumento que representaria a cidade, que ia deixar todos contentes, seria um monumento sobre o basquete. Sim. A gente poderia fazer um monumento voltado ao basquete, a cultura do basquete, que absorve tanto a cultura afro quanto a cultura de outro país, que a gente absorveu, a gente assimilou, e que a gente ficou muito bom nisso, com a cultura do basquete desde Hélio Rubens. E também trazendo glória, porque Franca foi uma cidade do interior do estado de São Paulo, no Brasil, que foi campeã intercontinental de clubes, ganhando de times muito melhores do que tem maiores recursos. Né? Sim. Mais recursos. Muito maiores recursos do que a nossa cidade, e mesmo assim conseguimos sair vitoriosos. E é um time, Caio, que ele tem uma longevidade muito grande, né? Sim. Acho que mais de 60 anos, né? Sim. De história da basquete aqui em Franca. Desde lá de Hélio Rubens. Nós temos muita tradição, né? No basquete. Né? O Pedroca, né? Pedroca. Que foi professor, né, no ETC e desenvolveu o basquete na cidade. Muito bem homenageado com o estádio. Né? Sim. E eu vou fazer mais uma questão, Caio. Gostaria de saber de você, né? Qual monumento melhor representa o espírito do francano? Com certeza eu vou ficar com o trabalhador. O trabalhador. O trabalhador. Porque mesmo que hoje em dia não estamos nos tempos mais fortes da economia calçadista, mas a nossa cidade sempre foi conhecida como uma capital do calçado, e todo francano já trabalhou em alguma fábrica de sapato ou já fez alguma coisinha relacionada a sapato. Direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente, todo francano já mexeu com sapato. Se você não mexeu com sapato na sua vida, você não é francano. Com certeza. E outra coisa também, Caio, você esqueceu. Se você trabalhou direto ou indiretamente com calçado, você não é francano. E se você não comeu, né, o JK. O JK. Se você não comeu o JK... ali na estação, não é francano. Você não é francano. E não foi, né, comer também lá nos finais de semana uma bolota, né? Bolota, aqui em Franca a gente chama X-tudo de bolota. E aí um lanche, né, de domingo, uma bolota. Uma bolota. Você não é francano, né? Você não é francano, você não conhece uma bolota. Isso é verdade, é verdade. E o que Franca esqueceu de lembrar, assim, desses monumentos, né, que a gente já estudou aqui alguns, né, o que esqueceu o que está faltando, né, o que precisaria, né, o que se esqueceu durante esses tempos, né, de fazer aqui em Franca, né, sobre o monumento? O que eu percebi foi mais que teve uma ausência da cultura negra. Sim. A cultura afrodescendente, faltou alguns monumentos sobre isso. Não percebi muito. Creio que por causa da gestão da época, né, não teve tanto... A própria religião, né? A própria cristã, religião. Né, que é europeia, eurocêntrica. Então era tudo mais voltado para o homem branco. Então, para você ver como os monumentos de hoje ajudam a gente perceber esses encalços que tivemos, essas defasagens que não temos na cultura negra, que fizeram parte aqui de Franca também. E também, creio que monumentos voltados mais para os italianos também, que moldaram a cidade. Temos pouco sobre os italianos. Precisaria, né? Precisaria. Temos aqui em Franca a Mãe Preta. Sim. É o nome da estátua de uma mãe. Uma mãe francana, né? Uma mãe francana que estava amamentando, porque as escravizadas da época amamentavam os filhos dos barões. Então temos aqui na cidade uma representação dessa figura
afrodescendente. Sim. Mas muito isolada, né? Isolada, ela fica bem numa pracinha pequena aqui na cidade. Muito esquecida, né? Precisaria estar melhor posicionada para ter um simbolismo tão importante. Tão importante. E o que estudar, e ao estudar, não é, os monumentos, o que ele te ensinou sobre a cidade de Franca? O que mais me ensinou sobre a cidade de Franca foi sobre o processo da nossa construção de identidade, que viemos desde lá dos indígenas, que depois vieram os bandeirantes, fazeram a busca pelas riquezas lá em Goiás, passando pelos italianos, passando pelos negros escravizados, e chegando até depois aqui agora na parte do sapato, que viemos da tecnologia dos italianos, e evoluindo até hoje no basquete, que a gente é conhecido mundialmente. E a cidade hoje está evoluindo cada vez mais, estamos com muitas construções hoje em dia. Inaugurou o Hospital Regional esses dias aqui em Franca. O Hospital Regional Três Colinas, né? Três Colinas, então vemos que a cidade está crescendo. E mesmo sendo uma cidade mais velha do que Ribeirão, digamos que estamos um pouco atrasados diante dele no processo de economia. Sim. Mas temos um potencial para isso. Acho que a gente ficou um pouco empatado na questão do sapato, mas que hoje em dia já está se multiplicando para outras coisas. Franca está se transformando num grande hub, né, de logística, né, um grande hub de logística, com o avanço, né, da tecnologia, né, da compra online. Online. Franca está se transformando num grande hub, né, de dropship, né, o pessoal que trabalha com dropship. Aqui em Franca Marketplace. Marketplace, né? Aqui nós temos grandes marketplaces, né, sediados e tendo... Mas voltados ao sapato. Mas nós temos o Magazine Luiza, né? Temos o Magazine uma tradição, Luiza. Né? E um grande marketplace de Franca. Nós temos aí representantes do Mercado Livre e hubs de distribuição. Né? Então Franca está se destacando nesse cenário e eu acho que é uma tendência muito grande de crescimento. E nós temos também, né, um crescimento muito grande na... roupa íntima feminina, né? Está crescendo agora. Está crescendo bastante, né, esse ramo, né, de roupa íntima feminina. Então nós temos aí várias características. Mas, Caio, gostaria de te convidar a dar uma olhada nessas imagens aqui, ó, que são de algumas estátuas, né, na nossa cidade. Essa estátua aqui, ó, do Marcelino Champagnat, né? O que você me fala dele? Onde que ele fica? Essa imagem? Esse monumento ele fica na escola Champagnat aqui em Franca, que era uma escola de elite da época. Sim. E era uma escola católica. E temos a imagem do fundador dela. E essa escola tem hoje em dia nela a biblioteca municipal, que foi lá onde eu descobri o arquivo que a gente está mostrando para vocês, sobre que o Vanderlei me proporcionou. Então, se vocês quiserem ir lá pesquisar sobre os monumentos, bastam ir na minha biblioteca municipal, que fica no Champagnat, e falar com o Vanderlei lá, que ele com certeza vai mostrar para vocês os arquivos. Essa outra aqui, Caio, e essa daqui, ó, do Coronel Francisco Martins. Essa é uma escola que eu estudei na minha infância. Era uma escola muito boa, ainda hoje se prova uma escola muito boa. E a figura que está aqui é o patrono da escola e o fundador, que é o Coronel Francisco Martins, que era um coronel aqui da região. E como ele era um coronel erudito, teve em homenagem à escola, colocaram o seu nome. E fica no centro, né? Fica bem no centro. Fica bem no centro da cidade. E a escola parece um casarão. Se vocês separarem, a escola não é uma escola construída nos padrões de hoje. Sim. Ela parece mais um casarão de antigamente. E ela é feita em bronze, né? Sim. Ela é feita em bronze. E o próximo, vamos ver aqui, ó. Esse aqui esse daqui muita gente olha e nem percebe, né? Mas esse cara é famoso. Esse aqui é uma característica muito francana, né? Sim.
Esse daí qual é, Kai? Esse é o relógio do sol do Jubileu. O Jubileu era um personagem, Folclórico, né? um cara lendário aqui em Franca. Folclórico. Ele não era letrado, mas ele era muito, como se diz, estudado pela vida. Então ele construiu 2 relógios de sóis aqui em Franca, esse da imagem e um que fica no Clube Castelinho. Sim. E muitas pessoas, principalmente os mais velhos, conhecem o Jubileu, porque ele era uma personagem lendário nos jogos do Franca Basquete e nos jogos, né, da nossa veterana. A feiticeira. A feiticeira, né? Nossa veterana. E uma personagem assim ímpar, né, da nossa cidade. Nós temos aqui também, vamos ver o próximo. Esse é o sapateiro. Esse daqui. O sapateiro, o que você falou. É o que eu falei. Você destacou, né, no dia de hoje. Ele fica na rotatória Alfredo Tosi, com a Rua dos Sapateiros, núcleo agrícola Alfa. E podemos ver aqui no documento que estamos analisando que ela foi inaugurada em 1971. Então, vemos que era na época da ditadura. Sim. Então, na época da ditadura tinha muito disso, de ter o trabalhador brasileiro, de você ter uma carteira assinada para se mostrar que era um cidadão. Porque se você não tivesse isso, você era considerado um nada na época, né? Verdade. E ela também é feita de bronze. Né? Bronze. Então vamos ver aqui essa próxima aqui, esse é o Frei, quem que é? Frei Roque Biccioni. Esse daí fica lá... Fica em uma igreja, na igreja São Judas Tadeu, aqui em Franca, que é muito conhecida também. O Frei Roque foi Vila Nova, né? Vila Nova. Ele foi um verdadeiro exemplo da fé cristã aqui na cidade e a sua humildade e a caridade. Então fizeram uma homenagem a ele na igreja São Judas Tadeu. Vemos mais uma vez a cidade de Franca demonstrando a sua identidade católica ao longo dos anos. Sua fervorosidade. É feita em bronze e mármore, né? E nós temos a próxima, deixa eu só mudar aqui a imagem. E esse menino aqui? Esse menino, a estátua se chama Criança. Ela fica na Praça Sabino Loureiro, na estação, e foi inaugurada na década de 50. Sim. Então ela tem um significado em homenagear as crianças da cidade aqui de Franca. Então vemos que a cidade tem a homenagem à criança, que também tem o Dia Nacional vinculado ao da Padroeira do Brasil. Sim, Nossa Senhora. 2 de outubro, né? Sim, 2 de outubro. A próxima, acho que é uma que eu gosto bastante. E essa daqui? Ó? Essa sim. Essa em frente ao cemitério aqui em Franca. Essa é o Pensador. Fica na Praça Carlos. O pessoal de antigamente gostava de ir nessa praça para ficar bebendo um vinho, escutar um rock and roll lá. É verdade. Todo mundo lembra dos punks da época que ficavam lá nessa praça. E o Pensador é uma alusão à figura original do Michelangelo. E então colocaram aqui na praça como uma homenagem a ele. Sim, muito bem. Essa próxima, deixa eu só mudar aqui. Essa daqui, esse busto, né, do professor Homero Alves Pacheco. Que leva o mesmo nome, aqui é na escola, subindo ali o centro. Sim. Que temos uma homenagem a ele dentro da própria escola. O professor já deve ter dado aula lá. Sim, com certeza, eu estudei lá. Eu lembro dessa estátua. Essa é O Trabalhador. O Trabalhador, né, uma belíssima estátua, né? Ela já é da época da década de 50, ó. Fica na Praça 1º de Maio. Dia do Trabalhador. É o Dia do Trabalhador, 1º de maio, né? Sim. Então, temos a representação do trabalhador francano e toda a sua força na construção da cidade. E no seu valor identitário aqui na cidade. Porque aqui em Franca, nessa época, ou você trabalhava de sapateiro, ou você trabalhava no campo. Não tinha... Era a indústria ou o campo. Então, o trabalhador simboliza... O trabalhador do campo. O trabalhador do campo. E Franca também é uma referência no café, né? No café. O campo é muito importante para a cidade até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje, o café de Franca é muito bem estimado. E esse daqui, ó... Esse é o que eu comentei, que são de via privada. Que é o da Rotary.
que é um monumento que também fica na Praça 1º de Maio, mas ele vem de uma associação, né? Uhum. Deixa eu ver o próximo, a águia. Essa águia foi fundada em 1957 e ela fica na Praça Carlos Pacheco. O significado dela é uma águia usada como escudo desde os mais longínquos tempos. Por exemplo, o Império Romano utilizava a águia nos seus estandartes. Então, o artista francano quis trazer essa referência histórica para a cidade, né? Greco-romana, como uma homenagem de força. Porque a águia tinha toda essa até cultura. A questão religiosa, né, católica, né, ela nos remete muito à história greco-romana, né? Sim. Então isso já... E essa outra águia também, né? O mesmo simbolismo. É o mesmo simbolismo também. Década de 50 também. Nós temos essas duas. Nós temos essa, né, que é a Liberdade, né? Essa é a Liberdade, também conhecida como Marianne, que é a figura que representa a liberdade na França. Então, quando o Brasil virou república, ele também começou a utilizar a figura da Marianne, que é a liberdade. Sim. Nas moedas da França, se você olhar no anverso delas, tem a figura da Marianne, com aquela touquinha. Então, aqui em Franca também temos uma figura da liberdade, que também está na nossa bandeira, né? Ordem e Progresso, também lembra toda essa questão de liberdade. E nós temos aqui o Atleta, né? O Atleta fica na Praça 1º de Maio também. Faz uma homenagem aos desportistas aqui da cidade, como no o basquete. Né? Para você ver que que o basquete é uma cultura que faz tempo que está aqui na cidade, não é de 10 anos atrás. Franca tem uma história no basquete muito mais forte que no futebol. Sim, muito mais. Não, tem o Monsenhor, né? Monsenhor Cândido Martins. Essa é a que fica do lado da matriz. Sim. Essa é a que fica do lado da matriz, Monsenhor Rosa. Verdade. Primeiro pontífice da cidade. Sim. Arcebispo metropolitano. Essa aqui é a Bíblia, né? Que você falou, né? Sim, essa é a Bíblia. Vocês estão vendo que ela está apagada? Sim. Então, essas duas colunas também estão apagadas, que tinham as inscrições bíblicas nelas. E ela fica num local que não está coberto nem nada. E fica pouco, ao ar. Né? Um pouco iluminado. Tiraram a placa de bronze de cima. Essa aqui... É o Marco Zero. Esse é o Marco Zero, né? Um ponto que você falou que gosta muito, que Sim. apreciou muito. Uma curiosidade também desse monumento é que nos livros, nos jornais, nos periódicos que eu lia quando eu estava fazendo a minha pesquisa, esse monumento foi também colocado ali porque as tropas do Brasil na Guerra do Paraguai se estabeleciam lá para descer. Então eles paravam ali, abasteciam as tropas e desciam. Era um entreposto das tropas do Brasil, da Guerra do Paraguai. Esse monumento, ele está lá até hoje, né? Está lá até hoje, é o Obelisco. É outro lugar onde ficavam o pessoal do rock. Hoje em dia está cercado, não pode mais, está mais guardado. E ele já tem um simbolismo de homenagear a elevação de Vila de Franca, a categoria de cidade, no dia de 24/4/1856. Interessante, hein? E o próximo, vamos ver aqui, né, a Fonte das Estações, que ela é muito bonita. Principalmente quando eles ligam ela no Natal, aí eles iluminam ela. Sim, é incrível, gente. E aqui antigamente o pessoal da Unesp de Franca se batizava lá, né? Eu fui batizado lá. Esse aqui é bem esquisitinho, né? O Obelisco. Uma da década de 60. Esse aqui é a concha acústica, né? Essa é a famosa concha acústica aqui em Franca, que fica na Praça da Matriz. E ocorrem concertos lá, peças de teatro. Hoje, muito usada, né? Muito usada, até hoje. Ela foi inaugurada em que ano? 1959. E usada até os dias de hoje. Usada até os dias de hoje, muito bem usada. Esse aqui é a queridinha, né? O querido relógio de sol. Querido relógio de sol de Franca. Olha, ele foi inaugurado em 10/4/1887. Então ele tem mais de 100 anos de história.
Verdade, é um incrível monumento. Ah, ali, ó, temos agora o nome dele, ó, Frei Germano de Frei Germano de Anésio. É isso. É isso, Frei Germano. Frei Germano. É isso aí. E nós temos aqui, né, o soldado constitucionalista. Franca levou vários, né, representantes para essa batalha. Se eu não me engano, foram 200, uma campanha de 200 e tivemos algumas baixas, de 200 a 400, acho que foram 6 baixas. Então esse monumento homenageia os que tombaram nessa guerra, na Revolução Constitucionalista. Então no monumento temos os nomes deles e a figura de um soldado constitucionalista. Sim. E o próximo é o Antônio Manuel Monteiro Petralha, né? Eu acho que dá nome a uma escola muito famosa na cidade. Sim. Né? Que homenageia aí a instituição da família Caetano Petralha e seu benemérito, né? Instituidor, né? Ele se localiza ali na Infocap. Ele fez a doação, né, de toda essa instituição. Nós temos aqui então a estátua da Justiça. Da Justiça. Né, ela cega, né, olhando para frente. Que é uma das renomadas faculdades aqui em Franca, onde a estátua está estabelecida, que é a Faculdade de Direito. Franca, né? Que é muito requisitada no estado. Verdade. E a Mãe Preta. Mãe Preta, né? A Mãe Francana. Que é um busto. Né? Que é um busto, assim, que ficou esquecido, né? Ela passa bem despercebida. Pessoas conhecem ela. Poucas pessoas conhecem, né? Eu particularmente conheço bem, porque eu morei ali ao lado dela, né? Então eu via ela Você vê ela sempre. E é uma estátua muito bonita. Sim, muito bonita. Essa estátua também é famosa por muitos francanos, que é o Cristo Redentor, né? Sim. Aqui é o José de Anchieta. Isso, é o José de Anchieta. Agora vocês conseguem perceber. Pesquisa, né? Eu fiz a pesquisa dele. O José de Anchieta. Foi inaugurado em 56, localizado na Praça João Mendes, que fica entre as duas avenidas principais aqui de Franca. E na imagem vocês podem ver como é um simbolismo todo carregado de religiosidade, que é o José de Anchieta e o indígena curvado à sua santidade, se catequizando e aceitando a nova religião. Então, vemos mais uma vez a cidade de Franca trazendo essa questão religiosa católica da cidade. Sim, muito importante. Aqui também nós temos o presidente Getúlio Vargas, famoso na cidade, aqui também na avenida. Que traz o busto. Aqui nós temos o Ismael Alonso. Foi um doutor muito conhecido aqui na cidade. Na década de 70, né? Então, também é uma estátua de bronze. E nós temos a São Pedro, né? São Pedro. São Pedro. Também traz muito pouca conhecida, pois ela fica num bairro afastado, um pouco mais afastado. E ela é um pouco mais nova, ela é de 1980. E o bairro que essa estátua está é o bairro Miramontes. E o bairro Miramontes ele é histórico, né, na nossa cidade, porque foi lá, né, que surgiu a Franca. A Franca ela não surgiu no centro, né? Ela surgiu lá no Miramontes. Sim. Né? No Miramontes foi o primeiro bairro da cidade de Franca. Primeiro bairro. Né? Então o pouso, né, o entreposto, né, que deu origem à cidade de Franca, ficava lá no bairro Miramontes. Então a gente acha que a gente está afastado do Miramontes, mas na verdade é o Miramontes que é o verdadeiro centro da cidade. Deveria ser o verdadeiro centro, porque o centro ele foi uma doação de terras, né? E a doação de terras aconteceu anos depois que o entreposto já existia. E nós temos aí a Água da Careta, né? Famosa fonte da Careta. Infelizmente está tudo destruído, né? Aqui no lado esquerdo temos ela antigamente, bem esbelta, com a careta ali, de onde saía a água. E hoje em dia eles tiraram, né? Destruído. Colocaram só um muro ali. É verdade. Então perdemos um grande monumento aqui da cidade. Esse aqui é um outro monumento comercial, né? Do Do Lions, que é um clube aqui da cidade. E esse daqui, não sei se vocês estão vendo, é o Orlando Dompierre. Um monumento muito bonito na nossa cidade. Foi professor, mestre. Verdade.
E vamos finalizar, Caio. Eu sei que você, né, o bate-papo tá ótimo, tá muito bom, né? Legal, tá demais. Ficaria muito mais tempo aqui conversando, falando muito mais sobre a cidade de Franca. Mas antes de você ir embora, né, gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Que mensagem você deixaria para quem está passando todos os dias por esses bustos e não sabe quem são essas pessoas, né? Eu gostaria de saber de você uma mensagem que você daria ao povo francano que está nos assistindo, né? E que passa todos os dias por essas imagens que nós vimos hoje e não percebeu ainda. Bom, gente, eu sei que a vida de todo mundo hoje é bem corrida, não dá tempo de a gente fazer o que quer, mas a gente tem que perceber que a nossa cidade é muito rica nessa questão dos monumentos, temos muitos, além desses que mostramos, e que eles mostram a nossa história, a nossa trajetória e também mostra como foi fundada a nossa identidade de francano, o que a gente se sente a ser francano. O que é ser francano? Então todos esses monumentos comportam a nossa história que nos remete a nos entender o que somos hoje. Sim. Então, se um dia vocês estiverem passeando ou quiserem fazer um passeio em família, visitem um dos monumentos próximo à sua casa. Sim. Tem um catálogo lá na biblioteca municipal, vocês podem conhecer também, é muito legal lá. Inclusive ir no museu daqui de Franca, o Museu Municipal José Chachine, que é muito legal lá também de levar as crianças, elas vão adorar ir lá. Sim. Porque a gente não pode ficar perdendo a nossa história, né? Um povo que não conhece sua história é fadado por, né, ao esquecimento. Ao esquecimento, né? Não ser lembrado no futuro, né? E para nós finalizarmos a nossa conversa, eu sei que muita gente está assistindo, né? Aonde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho ou te conhecer melhor? Podem me achar tanto no Currículo Lattes como no LinkedIn, Caio Lucas Custódio Araújo, ou só Caio Araújo, e vocês vão me encontrar lá. Então, se vocês quiserem trocar um bate-papo comigo, falar sobre os monumentos, sobre os pracinhas aqui de Franca, que foi meu objeto de estudo, eu estou à disposição para uma conversa com vocês, tirarem dúvidas, se puderem, se quiserem conversar comigo. Sim, e deixe seus comentários, pessoal. Se vocês deixarem nos comentários nesse vídeo, né, vou encaminhar essa conversa, esses comentários para o professor Caio poder responder aqui, quem sabe uma nova visita, não é, Caio? Deixem algum monumento que você sabe perto da sua casa que a gente não citou aqui, você acha interessante, a gente vai buscar conhecer a história dele e trazer aqui no canal. Muito obrigado, Caio. Obrigado. Valeu. Foi ótima a nossa conversa. Muito obrigado, telespectadores que ficaram com nós até agora no final. Se você que está aí do outro lado, deixa o like, compartilha esse vídeo com um francano que você conhece, que você gosta, né? E também, né, se você de alguma forma quer nos ajudar aqui no canal, né, deixar esse canal cada vez mais relevante, né, se torne membro do canal, se inscreva no canal e se tornando membro você ajuda nós fazermos mais vídeos como esse que vocês acabaram de assistir. Valeu, pessoal, e até mais! Até! Tchau, gente!